A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa lição bíblica da escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, a teologia de Bildade. Bildade é um dos amigos, um dos 3 amigos de Jó. E a teologia de Bildade: se há sofrimento, há pecado oculto. Então olha o título, Jó passou, foi prova com esses amigos dele, E o nosso texto áureo, ele está baseado em Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. Se teus filhos pecaram contra ele, Deus, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Já no texto áureo aqui, ele já acha que os filhos de Jó morreram porque cometeram um pecado grosseiro, Tremenda de uma injustiça que eles estão fazendo. Verdade prática: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Jó capítulo 8, versículo de 1 a 4, Jó 18, versículo de 1 a 4 e Jó 25, versículo de 1 a 6. O nosso objetivo geral, ele mostra que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade, Então, esse argumento aqui de Bildade, que contrastava, o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Até aí tudo bem, mas vamos lá. Então, hoje nós vamos estudar aí sobre Bildade, Nós já vimos aqui a teologia de Elifaz, Elifaz dizia que só os pecadores sofrem. Hoje nós vamos ver a de Bildade, e semana que vem nós vamos ver a teologia de Zofar, ok? Então vai ser importante. São lições assim, com ideias parecidas, mas elas têm uns conteúdos diferentes, que vai trazer muitos ensinamentos que são aplicados hoje, em algumas igrejas, entendeu? Que o crente não pode sofrer, que o crente não pode passar luta. Se ele está passando luta é porque tem alguma coisa, entendeu? Isso existe ainda. Isso aí não era só no tempo de Bildade, que não tinha uma revelação completa, que nem nós temos hoje. Se hoje alguns já têm essas ideias, mesmo com a Bíblia inteirinha, o Espírito Santo agindo, você imagina naquela época, como ela era valorizada a tradição religiosa, que tinha mais valor do que a própria graça de Deus. Bem, então nós vamos mostrar que nem sempre sofrimento é consequência do pecado. Então, Bildade, ele tinha essas ideias extremas, Na verdade, o que a gente entende aqui é que é um julgamento muito severo em cima de Jó, Já não chega o sofrimento que ele passou, ainda sofrendo esse impacto, opressão psicológica dos seus amigos, Vieram para ajudar ele, se condoer com ele, mas uma série de acusações sobre Jó. Isso aí acontece, Vamos lá, introdução. A princípio, segundo o argumento teológico de Bildade, Deus é justo. Sendo santo e justo, não compactua com o pecado oculto de ninguém, Essa doutrina está correta. Deus não compactua com o pecado de ninguém oculto. A pessoa tem que confessar e deixar. A Bíblia é clara: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas aonde está o erro dele aqui, de Bildade? O erro de Bildade estava em acusar Jó de pecado oculto, que era o responsável por todo aquele sofrimento que ele trazia. Entendeu? Então a mentalidade de Bildade é essa: ele tem pecado oculto, cometeu o pecado, e esse pecado está trazendo esse sofrimento todo, Tremendo julgamento que o próprio Deus deu testemunho de Jó, Que Jó era um homem reto, correto, se desviava do mal, E não tinha ninguém igual a ele. Então, quer dizer, às vezes a gente pensa assim também, Na outra lição nós falamos que às vezes a gente vê alguém sofrendo em cima de um leito, sentindo dor, sentindo um montão de problema, e a gente acha, essa criatura aí deve ter cometido um pecado terrível, Então a gente tem esse pré-julgamento
de achar que se alguém está sofrendo, está doente, está passando uma prova horrível, é porque ele cometeu alguma coisa errada. Deus não compactua com o pecado, mas nem todo sofrimento humano é causado por pecado. No mundo tereis aflições, tá bom? Então, o próprio Deus deu testemunho de Jó, né? Da seriedade dele. Então, Jó não tinha nada que esconder, a verdade é essa. Deus observava Jó. Jó não tinha nada que esconder. Isso que Bildade e Zofar, né, tinham que ele faz também, tinham que pensar era isso. Então, segundo Bildade, em sua defesa, né, se mantinha fundamentada por uma moralidade rígida em preceito, cheia de preceitos, né? Era igual os fariseus, criaram um monte de preceito em cima da lei de Deus e julgavam um monte de fardo em cima das pessoas. A tradição ficou acima da lei e funcionou em muitas épocas isso aqui. Aqui, Bildade, ele está colocando os preceitos, as tradições, a religiosidade acima da misericórdia de Deus, certo? Então, ele não se guiava. Bildade, o principal defeito dele era que ele não se guiava por princípios espirituais, só morais, entendeu? Então, Bildade, devido à transgressão, né, Deus considerava um Deus inacessível, um Deus distante, né, esquecendo da sua imanência. Bem, número 1, vamos então para a nossa saída da introdução. Tem um ventinho aqui perturbando as minhas vistas. Bem, o pecado em contraste com a primeira parte da nossa revista. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Bem, vamos continuando com a ideia dele. Deus é justo e reto. Deus não castiga a pessoa justa, certo? Deus corrige, não castiga. Aliás, quem quiser achar uma diferença aí, que acha. Mas o que a Bíblia ensina é o quê? Deus corrige aquele que ama. E qual é a finalidade da correção? Deus, quando corrige os seus filhos, Deus corrige a quem ama. Para quê? Para que nós venhamos a ser participantes da sua santidade. Isso aí faz parte do processo de Deus no crescimento da santidade. A correção. Todo ser humano precisa de correção, certo? Então, isso aí a gente tem que ter ideia. Então, Deus, ele é dessa maneira aí que a Bíblia ensina, né? Então, segundo Bildade, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus. Por exemplo, se Jó tentasse justificar, ele estava apresentando um Deus que não tem justiça, um Deus que não tem a sua perfeição, ele aceitava de qualquer maneira. É essa a ideia que Bildade quer passar, entendeu? Mostrando que Deus punia as pessoas justas, não punia as pessoas justas. Como então Deus não é injusto, Jó devia reconhecer o pecado que ele estava causando sofrimento. Então, se Deus, sendo justo, estava castigando Jó, Jó tinha que entender que ele tinha que se arrepender do seu pecado, entendeu? A tese de Bildade é essa: se Deus é justo, ele sabe o que faz, ele não faz injustiça com ninguém, e se ele está castigando Jó, então é porque Jó tem pecado. E se Jó tem pecado, Jó tem que reconhecer o seu pecado. Mas todas essas ideias foi tirada da cabeça dele mesmo. É ele que criou essa imaginação, entendeu? Porque Jó não foi castigado por Deus aqui. Deus permitiu. Quem estava castigando aqui era o diabo. Quem matou os filhos de Jó foi Satanás. Quem tirou tudo de Jó foi o diabo. Quem julgou enfermidade em Jó foi o diabo, não foi Deus. Inclusive Deus falou, só não toca na vida dele. Então há um equívoco aqui. Então a gente também pode cometer esses equívocos, achar que em certas situações Deus castigou mesmo a pessoa para ele poder confessar o pecado dele. Então essa é a teoria dele, entendeu? Então Bildade também, ele assevera, que nós não vimos no texto áureo, né? Ele assevera que os filhos de Jó morreram porque eles eram maus, entendeu? E Jó reconhece o seu pecado. Precisa reconhecer, né?
Se Jó reconhecesse o seu pecado, ele poderia novamente desfrutar do favor de Deus. Olha só, o caminho que ele está caminhando em cima de... Jó, além do sofrimento dele, ainda tinha que escutar essas abobrinhas todas, entendeu? E os filhos deles morreram porque eram maus. E Jó, se reconhecesse o seu pecado, lógico que Deus ia tirar aquele sofrimento dele, né? E ele ia desfrutar de novo do favor de Deus conforme ele tinha antes de ficar nessa situação. Então é assim que as pessoas são, eles vão criando caminhos nas suas próprias mentes, e muitas vezes essas ideias loucas que vêm na mente da pessoa a respeito dos outros, faz com que eles dali criem uma doutrina em cima daquilo, cria dogmas em cima daqueles pensamentos vãos, de julgamento, né? Isso aí está em Jó capítulo 8, versículo 4 e 5, tá? Número 2, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Veja bem, por ter uma compreensão incompleta da natureza de Deus, né, bem limitada, que dá para notar isso, que leva ele a achar que todo sofrimento de Jó é consequência de pecado oculto, ó, batendo na mesma tecla. Então ele entende que Jó deve demonstrar que é bom, então Jó tem que virar um hipócrita, né? Se portar aquilo que ele não é. Não, isso aí é um incentivo que ele está dando, que Jó deve se portar como uma pessoa boa. A questão de beldade aqui é só a moralidade, mais nada, espiritualidade zero, entendeu? Você está se comportando de uma forma que visivelmente se vê, o interior não interessa, é diferente do que ensina a Bíblia, tudo começa de dentro para fora, né? Então ele entende que Jó deve demonstrar que é bom e que merece o favor de Deus, quer dizer, meritocracia, né? Meritocracia, você tem que fazer alguma coisa para merecer, com coisa que nós merecemos alguma coisa de Deus. Ninguém merece nada, tudo que Deus dá para a gente é misericórdia de Deus, é a graça, a salvação mesmo é apresentada no Novo Testamento de uma forma bem clara: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não adianta a gente querer se mostrar para Deus que é bonzinho, porque Deus conhece a gente, sabe que nós não somos bonzinhos. O próprio Jesus, nós não fazemos maldade, mas bonzinho não somos, né? O próprio Jesus falou: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará os bens que precisam. Então, a classificação que Jesus dá para a gente é essa. O que significa isso? Significa que não existe meritocracia, o que existe é misericórdia de Deus. O processo de justificação foi realizado por Jesus, é Deus que nos justifica, sempre foi assim, né? Desde que ele começou a usar os animais para isso, para morrer em nosso lugar, justificando o nosso pecado até o dia que Jesus morresse por nós, certo? Ou então o enfoque não é a misericórdia de Deus, mas o esforço humano, por mérito próprio. É essa a ideia de humildade, e Jó está fora disso, né? Lógico. Bem, número 3, a imperfeição humana. Jó, consciente da imperfeição humana, Jó sabia disso, né? Mas o que ele ia fazer? Naquela situação ali, uma pressão tremenda, o que ele ia fazer? Doente, né? Recebendo essa carga negativa dos seus amigos, todo mundo querendo fazer nome nas costas de Jó, todo mundo acusando ele segurando, ali era o para-raio, não chegava o diabo, que pelo que já fez, ainda tinha os amiguinhos dele aterrorizando ele, né? Então Jó, consciente da imperfeição humana, em sua defesa responde a humildade com a pergunta, né? Como se justificará o homem com Deus? Então Jó está consciente que nenhuma perfeição humana vai habilitar o homem a se aproximar de Deus. Não existe autopurificação. Você não se purifica para se aproximar de Deus. Você vai a Deus sujo e Deus é que te purifica. O sangue de Jesus hoje é que nos purifica de todo pecado. Antigamente eram os sacrifícios que simbolizavam, né, o sacrifício de Jesus.
Então o ser humano ele vem como está. Agora aí Deus é que limpa a gente, Deus é que nos purifica, é Deus que nos santifica, mas aqui ele apresenta uma autopurificação. Isso não existe, só na religião que existe a autopurificação, no Evangelho não. Quem santifica a gente é Deus. Depois a gente vai fazendo a nossa parte, né? Se afastando do mal, certo? Então, a perfeição humana, o homem, para se aproximar de Deus, não existe autopurificação. Então, Deus havia dado testemunho, né? Então, a gente tem que ler isso e entender isso de uma forma bem clara. Deus já havia testemunhado acerca da integridade de Jó e da justiça de Jó que vinha de Deus. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de imperfeição, né? Ou resultado de pecado pessoal. É essa a situação de Jó. Jó não estava sofrendo por pecado pessoal nem oculto, tá bom? Isso aí é que nós temos que procurar entender de uma forma bem clara. Número 2 aqui, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Bem, o pecado ele é visto como quebra da moralidade tradicional. Isso na cabeça do nosso amado lá, né? Do Bildade, certo? O pecado pode estar até incluído nisso, mas não é só isso. O pecado é errar o alvo, não é uma quebra de uma moralidade. Entendeu? Não tem nada a ver. Se fosse só isso era bom, mas o pecado é errar o propósito de Deus que ele tem para nós, é errar o alvo, ramatia, o pecado é isso, certo? Não é quebrar uma tradição, tem nada a ver. O homem de espiritualidade aqui não tinha nada, é só religiosidade. Era assim que Bildade funcionava. Então Bildade ele fazia a defesa da justiça divina do jeito que ele entendia. Então tem muita gente agindo assim, que nem nasceu de novo, mas ele está criando meios de salvação segundo o próprio entendimento dele, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, certo? Isso aí a gente precisa entender mesmo, com clareza. Então a Bildade fazia a justiça, né? Defesa ele tá na cabeça dele, ele estava defendendo Deus. Tanto é que no final Deus falou, ó, não gostei do que vocês fizeram. E Deus não matou eles porque Deus resolveu pedir a Jó que fizesse um sacrifício por ele. Deus ainda falou, Jó, eu vou ouvir, vocês não. Entendeu? Então, ele pensava até que Deus se agradando daquela bobeira que ele estava falando. Então, ele fazia a defesa de Deus de acordo com o que ele entendia. Bem, e muito bem equivocado, né? Com certeza. Então, da mesma forma, ele defendia um moralismo embasado ou fundamentado na tradição. A tradição tem a sua importância para as pessoas, mas não tem nada a ver com salvação, entendeu? Tem nada a ver, certo? Lógico que há a transformação. O novo nascimento é algo que está muito acima de tradição, né? Quem gosta muito de tradição é religião. Número 2, a subversão. Número 2, deixa eu ver aqui. A subversão da ordem moral. Bem, novamente equivocado. Vocês vejam que durante toda essa lição esses homens são tudo equivocados, mas são persistentes, perturbados. Não abrem mão das suas convicções equivocadas. Porque as pessoas acham, não, é minha convicção, mas vem cá, qual é a base da tua convicção em matéria de salvação, em matéria de justificação diante de Deus? É própria ou é baseada na palavra de Deus? Então a convicção entra naquele assunto, sincero, mas errado. Tem pessoas que é totalmente sincera e completamente errada, equivocada, entendeu? Quanto o seu relacionamento com Deus, como é no caso Bildade. Ele tinha a convicção dele aqui, se apresentou como um grande sábio, entendeu? E quando acaba estava totalmente equivocado. Então ele novamente equivocado, a Bildade, né, ele acha e confirma no seu argumento que as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade, que nem eu já disse no início, estabelecida. Então, para a Bildade,
sendo o universo controlado por leis morais, inflexível, ao quebrá-la, Jó sofre as consequências. Para ele, né, Jó jamais ia prosperar enquanto não resolvesse esse problema. Então, as leis são inflexíveis. A lei, tu sabe, hoje se sabe a hora que o sol vai nascer, vai morrer, o dia, se vai chover ou não vai, vai fazer frio ou não. E outro, tudo, a lei da natureza, ela foi estabelecida por Deus. Ela é inflexível, ela funciona, né? Tem as variantes agora, que o tempo final está chegando, né? Mas a lei do efeito e causa, da causa e do efeito. A lei do universo é essa. Mas a lei espiritual é bem diferente, entendeu? A lei espiritual, ela se limita em relacionamento entre eu e Deus, entre você e Deus, certo? Então, é bem diferente. Não é uma questão só de moral, é uma questão de relacionamento, é uma questão de comunhão com Deus. É isso que é bem diferente. E Jó tinha isso, entendeu? Agora eu não vou julgar a Bildade, mas pelo que ele fala, Jó estava 1000 vezes melhor do que ele. Jó tinha comunhão com Deus, ele não. Ele tinha comunhão com a moralidade, com o sistema, entendeu? Com a religião, com os pensamentos equivocados dele. Mas ele não tinha nada a ver. Ele não demonstra uma comunhão íntima com Deus. Número 3. Contemplando a cruz. Jó faz sua defesa. 19:1. Jó sabia que Deus atua no universo moral, isso aí é normal, que tudo que acontece está sob o controle dele. Se tudo ele criou, tudo ele controla, né? Ele sabe o que ele deve fazer ou não. Então, foi ele que criou o universo, então o universo está debaixo do controle de Deus, isso aí a gente não tem dúvida, e Jó sabia disso, né? Também estava convicto que não havia quebrado nenhuma lei moral, certo? Sendo, portanto, o quê? Inocente. Então, o que vale não é o que as pessoas falam, o que vale é o que eu sinto, é minha comunhão com Deus, a não ser que eu cometa erros gritantes e visíveis, né? Que todo mundo está vendo que é visível ali aquele erro, que eu posso me consertar. Agora, pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou sofrendo, pelo que eu estou passando, a culpa é minha, do meu relacionamento com Deus? Nem sempre, né? Então, Jó, sendo portanto inocente, seus sofrimentos não teriam nenhuma razão aparente. Então, ele não aceitava que Jó fosse inocente, porque senão o seu sofrimento seria uma coisa em vão. Então ele não aceitava isso. Não, se Jó está sofrendo, ele não é inocente, não tem como ser. Era o pensamento dele, entendeu? Eu quero ver como é que a cara que ele ficou quando Deus restaurou tudo para Jó, aonde ele botou a carinha dele, né? Quando Deus falou: de vocês eu não aceito nada, só de Jó, né? Então, a Jó agora não quer mais justificar diante de seus amigos. Então Jó estava tentando, né, debater, mostrar que ele não estava errado e tal, mostrar os erros dele, mas depois Jó chegou à conclusão que ia perder o tempo dele. Ele já estava numa prova terrível, né? Ia ficar debatendo com aqueles homens, tentando se justificar, mostrar que não é nada disso. Às vezes a gente perde um tempão querendo se justificar, querendo mostrar para as pessoas que não é nada disso. E muitas vezes isso não adianta não, é melhor deixar a pessoa com a ideia errada dele para lá. Com o tempo ele vai vendo que ele está errado, entendeu? Não adianta você ficar debatendo, querer se justificar, que não é nada disso. Às vezes só piora mais a nossa situação. Tem pessoas que é melhor você deixar ela para lá, vai falar com Deus. Então, agora Jó não quer mais se justificar diante dos seus amigos, nem se defender. Às vezes não vale nem a pena você perder tempo de querer se defender, é melhor deixar na mão do nosso advogado, que é Jesus. Então, ele apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus, entendeu? Quando ele fala essa frase aqui em Jó 19:25, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. Ele está falando de quem? De Jesus, o libertador, né? Então, é essa a nossa situação.
Deus já havia testemunhado acerca disso, né? Então, a gente precisa ver isso de uma forma bem clara para poder entender essa situação. Os primeiros líderes da igreja, prestem atenção nisso. Quando Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive e no final se levantará, ele está falando de Jesus. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Jesus no final dos tempos, do qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial, eficiente mediador que é Jesus. Jó, pela fé, já enxergava a pessoa de Jesus. Entendeu? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Acabou. Né? Esse é a bênção. Vamos lá. 3, vamos para o final agora. O pecado em contraste com a majestade de Deus. A grandeza de Deus, com o argumento se esgotando, né? Bildade chegou à conclusão que o argumento dele já estava acabando, era melhor ele parar. Ele procura agora exaltar Deus e rebaixar Jó. Uma coisa que Deus estava se agradando disso. Aonde que Deus vai desejar, vai ficar feliz de você estar rebaixando um homem de Deus, uma mulher de Deus? Jó era um homem de Deus. E ele estava rebaixando Jó e exaltando Deus. Que prosperidade ele estava vendo aí? Nenhuma. Deus estava desagradando cada hora, cada vez mais dessas conversas dele, né? Então, mas o argumento dele vai esgotando, né? Não tem fundamento, né? O fundamento dele é falso. Então ele procura agora exaltar a Deus e rebaixar Jó, trazendo um discurso repetitivo, né? Em bildade, exaltar a Deus, tudo bem. Porém, ele cria um abismo entre Deus e o homem, trazendo ideias de dodeísmo, que Deus criou o mundo, mas se ausentou dele, como um relojoeiro, né, que faz um relógio desse e depois entrega para quem vai usar. Ele tinha essa ideia de Deus, que Deus criou o universo e deixou o universo por conta própria. Deus é transcendente, ele está acima de tudo, então deixa o mundo para lá. Aonde ele arrumou essa ideia? Na religião, né, na tradição, né? Que Deus não se ausentou. Deus não é só transcendente, não, ele é imanente, ele está presente na vida do pecador. O Espírito Santo, ele está aí na terra convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Até no tempo de Bildade, não de uma forma como hoje, mas o Espírito Santo sempre, né, não vê lá no dilúvio, do próprio Deus falou, o meu Espírito não vai ficar batendo de frente toda a vida com o homem, não. Desde a época do dilúvio, o Espírito Santo já está tentando levar o homem para perto de Deus, mas o homem não quer, não vai. E hoje é bem diferente. Entendeu? Deus não criou o mundo e se ausentou dele, não. Isso é conversa de bildade. Bem, número 2 aqui. Onipotente, mas não ausente. Diante da aplicação errônea da onipotência de Deus feita por Bildade, né? Aplicação completamente equivocada. Jó responde com ironia a Bildade. Ele responde, né, com ironia. Por quê? Aqui Jó não questiona a onipotência de Deus. Jó com ironia: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentasse o braço que não tinha vigor? Aqui Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz, que nem nós falamos. Deus não deve ser visto apenas em sua força. É isso que a gente tem que entender. Deus não deve ser visto apenas com sua força, mas sobretudo por seu amor. Ele nunca exaltou o seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Deus corrige a quem ama. Entendeu? As pessoas têm que entender isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele não está ligado só no poder dele. Quando se trata de se relacionar conosco, não está em pauta o poder dele, está o amor. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. Deus nunca procura exaltar, porque ele é o todo-poderoso mesmo, a gente sabe disso, mas o que atrai ele a nós não é o poder, é o amor. Ele amou o mundo
a ponto de dar o seu próprio filho. Então, diferente do conceito apresentado por Bildade, Deus, o Deus que a Bíblia, né, apresenta, é poderoso, é glorioso, todo mundo sabe disso. Ele é o Senhor mesmo do céu e da terra, mas ele é principalmente misericordioso e gracioso. A Bíblia é bem clara, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então nós devemos exaltar o lado misericordioso de Deus, que é a causa da gente não ser consumido. Entendeu? Então a gente tem que cuidar para que no momento de sofrimento a gente não manchemos, né, a imagem de um Deus que não é só força, mas é amor também, né? Você for ver lá em Tiago, o que a Bíblia diz? Viste a paciência de Jó e o que Deus fez? Então é isso que a gente tem que ter. Conclusão, vou aqui para a conclusão. Nesta lição vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Primeiro, Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles, né, põe em destaque a sua crença, a crença dele. Tem muita gente que de Bíblia não conhece nada, ele tem crença naquilo que ele aprendeu na religião e na tradição, pura religiosidade, certo? Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui o sofrimento à existência de pecado. Assim ele orienta Jó a viver segundo o ditame da tradição. Não tinha nada de espiritualidade naquela conversa toda, né? E como consequência empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa, né? Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, né, querendo agradar a Deus do jeito dele, e não pode ser do jeito da gente, tem que agradar a Deus do jeito que Deus quer, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura, achando que Deus é inalcançável, né? E a gente sabe que não é nada disso. A gente, pela misericórdia de Deus, pelo amor, a gente se aproxima dele. Então, querido, que Deus te abençoe, e semana que vem nós vamos estar aqui estudando a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Olha a outra conversa aqui. É um pouco parecido, mas tem contextualização aqui bem diferente, tá bom? Então que Deus te abençoe. Lembrando, para você não se esquecer, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, dá uma força pra gente, e também dá um toquinho aí no sininho para você receber novas notificações. Dá o seu like, compartilhe, deixe seu comentário, nos ajuda aí a alavancar o nosso videozinho, o nosso canal, tá bom? Que é só com uma finalidade: ministrar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, tá? Até a próxima.